Muito bem, vamos ler um pouquinho do que a palavra de Deus nos diz. Aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 17. Diz assim o Senhor: Eis, isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Quando o Senhor Jesus deu essa orientação para os discípulos, ele sabia que essas orientações chegariam muito longe no tempo e no espaço e alcançariam o seu povo, a sua igreja nos nossos dias. E ele deu essa orientação para você e para mim. Jesus aqui estava dizendo: olha, não se preocupe se você não compartilha as mesmas ideias do mundo. Se o mundo odeia você, é porque você não é do mundo. Se você fosse do mundo, o mundo te amaria. O mundo te colocaria num pedestal. Mas como nós não somos do mundo, nós não podemos desejar estar nesse pedestal e nem esperar estar nele, porque nós não fazemos parte daquilo que o mundo é. E o Senhor continua dizendo que o servo não é maior do que o Senhor. Se o Senhor sofreu, o servo vai sofrer também. Se guardaram a palavra de Jesus, também podem guardar a nossa palavra. E isso nos motiva a não deixar de falar do Senhor nunca. Nesse programa, onde trabalhamos o que é o Ministério Gideões, e estamos trabalhando essa visão do Ministério Missões 24 Horas, nós temos um objetivo: mostrar para você aí de casa um pouquinho do que acontece no mundo inteiro e de como as pessoas podem estar envolvidas com essa chamada tão importante do Senhor, que é a chamada de fazer diferença. Você já fez diferença hoje? Tem feito diferença? Eu sei que esse programa passa todos os domingos. Então, num dia de domingo, nós podemos ser chamados pelo Senhor para agirmos como missionários. E foi isso que aconteceu com o pastor Alex. Olá, pastor Alex, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Suzy, participar do seu programa. Muito bem. Pastor, eu estou muito feliz de tê-lo na nossa equipe, na equipe dos Gideões, que está indo ao Congo em julho. E para quem não sabe, o pastor Alex é pastor aqui em Belo Horizonte, em uma outra igreja chamada Igreja Batista Templo de Adoração. E o pastor, desde que nós começamos as primeiras reuniões para irmos ao Congo, você está conosco. Como foi esse chamado no seu coração para ir às nações e fazer missões? Olha, Suzy, desde o começo, com a minha vida cristã, que eu me converti, comecei a andar nos caminhos do Senhor, Deus sempre colocou no meu coração o desejo de ir às nações, mesmo recebendo de Deus um chamado pastoral, como sou um pastor local, mas ao mesmo tempo também eu vejo a necessidade de ir a outros povos e levando a palavra do Senhor. E quando veio a oportunidade de participar da equipe que vai ao Congo, foi para mim uma bênção. Eu aprendi uma coisa, o seguinte, que aonde o dedo de Deus aponta nessa direção, Ele abre as portas, Ele abre o caminho. E foi isso que aconteceu. Deus abriu essa porta, nos deu essa oportunidade, e a gente não precisa colocar a mão na maçaneta, a gente não precisa deixar nossas digitais na maçaneta. Deus abre a porta e a gente passa por ela. E Deus abriu essa porta para o Congo, e nós estamos com muita alegria, com muita expectativa dessa viagem, Sabemos que Deus vai nos dar oportunidades tremendas ali, serão momentos maravilhosos, momentos que nós estaremos ali fazendo a obra de Deus, E é importante fazer a obra do Senhor, tanto aqui no Brasil, como no Congo, como em qualquer outra nação que o Senhor nos enviar. Pastor, eu tenho visto assim que você é um pastor, e é um pastor que está indo em missões. Isso não é comum. Normalmente a igreja envia missionários. Como você vê essa questão do pastor estar deixando e da igreja estar enviando o seu melhor, que é o pastor,
e uma viagem missionária. Você sente que isso é alguma coisa que deve ser copiado por outras igrejas? Como que é isso para o senhor? Eu não vejo isso como um padrão, né? Mas eu vejo a necessidade de os pastores estarem se envolvendo mais com missões. A Bíblia fala assim que nós receberemos poder, né, para pregar o Evangelho, né, para sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então é muito importante que nós tenhamos essa visão global, né? Muitas vezes o pastor ele fica muito centralizado, né, na sua localidade e esquece de fazer missões ou incentivar as pessoas para que estejam fazendo, né? E eu aprendi uma coisa, que o exemplo é algo maravilhoso, né? Algo que marca e que fica, né? E o pastor ele tem que ser exemplo às suas ovelhas. E é o que eu quero ser, né? Quero ser exemplos para ela, para que elas possam também amar missões, para que elas possam interessar por missões, para que elas possam também envolver com missões, não é mesmo? Eu acredito que Jesus, né, foi um grande missionário, né? Há uma frase que diz: Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou o seu filho para que ele pudesse ser um missionário, né? Fez o seu filho um missionário, não é mesmo? Então nós devemos, né, levar a palavra. Existem muitos povos que ainda, né, não ouviram da palavra, que o Evangelho não foi pregado, e cabe a nós ir a esses lugares, né? Se possível, se o pastor puder ir, eu acho interessante, eu acho importante, né? Para que ele vá, para que ele participe, para que ele veja a realidade, o campo missionário, para que ele possa incentivar as pessoas para que estejam fazendo o mesmo. Foi o que eu decidi fazer, ir fazer missões, e acredito que eu terei uma igreja de missões. Você vai vir um tanto de ovelhas seguindo o exemplo Amém. Do pastor, né? Amém. Que coisa linda, que coisa linda. E eu vejo também, assim, que muitas vezes as pessoas têm medo de ir porque elas pensam assim: eu não tenho uma capacitação, eu não sei pregar, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. Como é que você vê, pastor Alex, que um cristão pode desenvolver essa habilidade, se eu puder usar esse termo, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus para as pessoas? Suzy, eu acredito que a maior pregação é o testemunho, né? E todo cristão ele tem um testemunho de vida, porque ele recebeu um toque de Deus, recebeu algo, uma transformação, uma mudança de caráter, de comportamento, de vida, né? Aquele vazio que a pessoa carrega em si, ela foi preenchido por Jesus. Então, a melhor forma que a pessoa tem para pregar é o testemunho. Eu tenho um testemunho pessoal, né, dentro da minha família que eu uso como um gancho para pregar, né? A gente não começa pregando falando sobre escatologia, pneumatologia, soteriologia, né? Mas às vezes nós aproveitamos alguns ganchos, a nossa história, né? Exatamente, algumas oportunidades que Deus nos concede, isso né? Mesmo. E eu tenho meus filhos, um casal, o Heitor e a Ágata, e aonde eu for, onde eu passo, eu falo deles, né? E eles são uma testemunha tremenda do poder de Deus, porque minha esposa não podia engravidar. E nós oramos durante 7 anos, né? Principalmente ficou marcado a questão do Heitor, porque o Heitor, a minha esposa, antes de ter o Heitor, ela recebeu de Deus o nome dele. Olha, né? só! Isso, ela acordou com o nome na cabeça, o nome Heitor, né? E a gente já tinha o diagnóstico médico, ela não podia engravidar, mas mesmo assim nós continuamos orando, né? E durante 7 anos orando, um dia ela acorda de manhã com esse nome na cabeça, o nome Heitor. À tarde ela procurou saber o significado do nome e Deus falou com ela: você vai ter um filho chamado Heitor. Né? E é onde eu for, e as pessoas, onde eu passo, as pessoas perguntam, né? Esse é seu filho, né? São seus filhos e tal, e eu sempre falo assim: olha, são milagres de Deus. E aí eu começo a pregar, né? E foi aí que Deus me deu uma frase assim, que arde no meu coração, que se a gente estiver disposto a pregar em qualquer lugar, Deus nos levará a lugares que nós nem imaginamos ir. Né? Então a gente está disposto a pregar, abrir a boca, testemunhar. Muitas vezes nós não podemos, talvez não temos o conhecimento profundo, né, da palavra, não temos talvez um seminário, um curso teológico, mas nós temos o nosso testemunho. Por isso todo cristão pode pregar, por isso todo cristão pode evangelizar em qualquer lugar. É isso mesmo. Então fica para você de casa esse recado. Você pode. Você tem histórias, você tem o seu próprio testemunho. A gente prega muito mais com o que a gente vive do que com as palavras que nós falamos. Então você se sinta desafiado a fazer diferença.
E às vezes você que ainda não conhece Jesus e está assistindo o nosso programa aí sem querer, mudou de canal e está pensando, o que essas pessoas estão falando? Por que elas vão pregar para mim? Sabe o que a gente ganha quando a gente fala do amor de Deus para você? A gente ganha um olhar de gratidão do Senhor e a gente ganha a sua alegria. Acho que a realização de uma pessoa que sai do nada para o tudo, como a Bíblia diz, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que sai de debaixo da proteção das suas próprias mãos ou da proteção do mundo e passa a fazer parte da família de Deus, passa a estar debaixo da proteção de Deus. Ah, que coisa mais linda! Essa pessoa vai ser muito feliz. Você pode ser muito feliz conhecendo a Jesus. E é essa alegria que nós queremos levar a você, que um missionário quer levar a pessoas de outros lugares. O pastor Alex esteve viajando em vários lugares e nós vamos acompanhar um pouquinho da ida dele a outros lugares e nós vamos compartilhar com você como foram essas experiências.